Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Robismar, sou gerente do Educamos Gestão na SM Educação. Hoje, no nosso webinar, nós vamos tratar do assunto de notas fiscais de serviço. Basicamente, vamos abordar como realizar a emissão dessas notas fiscais usando o Educamos, ok? Muito importante que durante o webinar vocês também participem e façam perguntas. Lembrando que a opção de perguntas está lá no canto direito, ao lado do botão sair. E também, para quem estiver acessando pelo celular, aqui tem uma outra tela mostrando onde está ali as perguntas. Ok? Só clicar no interrogação e você pode participar fazendo perguntas para nós. Quem estará comigo nessa reunião hoje, nesse webinar, é o Antônio. Deixa eu trazer ele para a tela. O Antônio, ele é formado em Ciências Contábeis, ele é consultor de implantação na nossa equipe, e ele vai falar um pouquinho hoje sobre como você vai realizar as configurações e as emissões de notas fiscais usando o Educamos Gestão. Antônio, pode compartilhar sua tela, por favor? Quando já estiver vendo. Ok, pode iniciar. Boa noite a todos vocês que vão participar conosco e vocês que vão ver esse vídeo depois com relação à emissão e configuração das notas fiscais de serviço. Tá bom? Uma ótima noite para você, um prazer ter vocês aqui conosco. E a partir de agora nós vamos estar falando, tá? O primeiro pré-requisito que nós falamos e gostaríamos que o documento que nós enviamos, que é o aderência, ele tem uma informação contendo cada item selecionado para ser preenchido e assim a gente poder fazer ainda em homologação esse cadastro, tá? Então, o sistema de aderência ou o documento de aderência que é enviado para você no início do processo, esse documento é extremamente importante porque os dados que ali estão, nós vamos fazer uma pré-configuração e validar esse processo junto à prefeitura, tá certo? Então, gostaria de trazer essa referência, porque muitas vezes nós encontramos dados ali e está faltando um detalhe, e um detalhe faz muita diferença para a emissão da nota fiscal, ok? Então, eu já estou aqui logado, já estou com acesso ao Educamos e vamos diretamente para essa parte de configuração. Primeira coisa que eu gostaria de salientar é quem vai ser a pessoa que vai receber essa nota fiscal. Quero lembrar que esses dados estão dentro da opção Dados, Usuários, e dentro da opção Usuários, você vai trabalhar a questão dos alunos. Por quê? É conectado ao aluno o responsável pelo aluno que vai receber essa nota fiscal, que vai receber essa nota de serviço. Então, eu vou buscar um aluno aqui como exemplo, e nesse cadastro que vai se apresentar para nós, esse cadastro vai nos trazer o aluno, e o aluno, dentro dele, nós vamos ter lá na aba Econômico, o responsável pelo aluno que vai receber essa nota, que terá essa nota como referência, né? Além do processo financeiro com relação a boleto e tudo mais, mas nós usamos esse cadastro e precisamos que ele esteja preenchido de acordo com a necessidade, com o CPF, com o e-mail, com o telefone, com data de nascimento, com os endereços. Então, esses dados que é usado para a emissão do boleto também vai ser usado para a emissão das notas fiscais. Quero lembrar algo aqui que pode ser o teu caso. Antônio, eu quero fazer uma nota, mas eu não estou fazendo um boleto. De qualquer forma, vou precisar que você faça esse cadastro aqui na parte do aluno do econômico. Então, tem que estar preenchido quem é o responsável, ok? Então, isso é Quero trazer um pré-requisito também, porque se não tiver isso, a pessoa não vai ter
condições de ter uma nota fiscal para ela, tá? Mesmo, volto a lembrar, mesmo não sendo boleto, você pode simplesmente gerar dentro do Educamos e receber no Educamos, mas também emitir uma nota fiscal, né, através do Educamos. Não precisa ter o boleto físico ou o boleto conectado ao banco. Gerado no sistema, isso vai ter as conexões. Ok? Esses pré-requisitos que eu falei do aderência e o cadastro do responsável é imprescindível para esse processo. Vamos lá agora, vou reatualizar a minha tela e volto aqui agora no item Gestão Econômica e vamos no primeiro ponto, que é o item Configuração, que está aqui dentro de Gestão Econômica, Configurações, Definições. Então, o primeiro passo é fazer essas configurações e aqui dentro dessas configurações nós vamos ver alguns pontos extremamente importantes, tá? Tendo em vista que essas configurações veio no documento de aderência e nós preenchemos aqui para ajudar o processo. Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui dentro é a questão das notas fiscais, configurações gerais. Nesse momento, nós vamos configurar, né, o que recebemos de vocês, que é a questão da alíquota, que é a questão dos templates. Então, quando é emitida uma nota, tem alguns documentos, algumas frases que é colocado, e isso vai ser configurado nessa primeira parte aqui. Então, a primeira parte que nós vamos falar, aqui nessa opção geral, eu tenho o template de descrições. O que vai sair na descrição da minha nota? O que eu quero que saia na descrição da minha nota? Fica ao critério de vocês montar essa frase ou esse texto de acordo com a sua necessidade. Já saliento, já deixo claro que nós temos vários comandos aqui na minha lateral esquerda que eu posso usar dentro do meu texto. Tá? Fique atento, porque esse texto é o que vai ser impresso no meio da nota fiscal. Quando eu fizer uma emissão, vou mostrar essa impressão, vou baixar uma nota e você vai ver essa descrição aparecendo. Antônio, eu posso colocar que campos aqui? Todos esses que estão aqui na sua lateral esquerda, além do que você pode escrever e fazer a sua digitação. Tá bom? Então, essa é a primeira parte. Fez qualquer modificação, clicar no botão armazenar. Não se esqueça de clicar nesse botão armazenar, é o processo natural. No caso, não vou precisar mexer, vou fechar e vou no outro template, que é de observações. Então, também, além da descrição, no final da nota, tem um espaço que você pode colocar uma observação de acordo com a necessidade das prefeituras. Cada prefeitura tem um detalhe ou outro diferente uma da outra. Então, vou abrir aqui e vamos visualizar também o texto. E esse texto você coloca as informações de acordo com a necessidade da sua cidade. Isso, como nós sabemos, a nota fiscal de serviço é pela cidade. Não tem a ver com o Estado e nem tem a ver com a federação. É o Estado que é feito esse processo. Da mesma forma, do meu lado esquerdo, nós temos também os campos, caso seja necessário. Não sendo necessário, você só redigita o texto que para você é importante. Salvou, armazenou, próximo passo. Simples, não tem que você... Ah, Antônio, preciso fazer mais nada? Não, é digitar ou puxar o campo e assim trabalhar essa informação. Bom, aí fiz esses dois pontos aqui em cima. Qual é o próximo passo, Antônio? A tributação. Então, essa parte aqui, né, você preenche tendo em vista as informações que você tem do seu contador. Lembre-se, essas informações no documento da aderência veio, mas também qualquer alteração, qualquer modificação, você tem que estar alinhado com o teu contador, porque isso influencia diretamente no que vai sair na nota, qual é a tributação, quanto que você paga de alíquota, quanto você não paga, se é ISS retido na fonte, se não é.
Então, fica atento a isso. De repente, você tem uma informação, você me mandou uma informação, mas naquele mês ou no mês subsequente, você teve a necessidade de trocar. Aonde você faz isso? Volto a dizer, lá em gestão econômica, configurações, definições, nessa opção, nota fiscal, configuração geral, e você redefine aqui as suas alíquotas, tá? Então, fez essa definição, no caso aqui, essa instituição, como exemplo, ela não tributa, então é zero, ela é imune com relação a isso, então o processo dela está correto, e aqui embaixo tem dois campos imprescindível para o processo. Eu não vou me ater a explicá-lo ou exaurir o sobre, mas quero deixar bem claro com relação ao que você pode ou não, de acordo com a sua prefeitura, que é os benefícios, tá? O benefício, você tem dois tipos de benefício, o condicional e o incondicional. Isso fica bem claro, porque dependendo da prefeitura, você pode colocar ou não esse benefício. Nós deixamos dentro do Educamos livre para que você defina. Por quê? Porque cada prefeitura tem as suas características, e isso fica claro aqui, que eu posso ter o condicional não indo para a minha nota fiscal e o incondicional indo para a minha nota fiscal. Mas, Antônio, é vocês que definem isso? Não, é a prefeitura, é o seu contador que vai te orientar melhor com relação a isso. Claro, nós temos algum conhecimento, mas o melhor sempre é que você esteja alinhado essa informação com o seu contador. Fez qualquer observação aqui, mudou qualquer coisa, armazena para que você possa acontecer na emissão da nota o processo correto. Tudo bem? Seguindo, depois desse processo feito, nós temos uma outra etapa que é a configuração, nesse caso agora, da nota específica de serviço. Por quê? Porque agora nós vamos configurar, turma a turma, os seus respectivos códigos que automaticamente você já nos passou, mas lá no documento de aderência, mas você pode, a qualquer momento, se houve uma mudança, fazer essas correções. Claro, não tem correção quando se fala de nota dos códigos, tá? Mas, se preciso for, você é livre, você tem autonomia para fazer esse procedimento. O Educamos permite que você tenha essa autonomia e execute esse processo. Claro, sempre lembrando, aquela pessoa que tem o conhecimento para fazê-lo. Então, vamos lá. Turma, eu vou selecionar aqui uma turma, pré-2, por exemplo, e o pré-2, nós temos agora o que aqui? O tipo do aluno. Por quê? Antônio, você colocou o tipo do aluno aí, já que você disse que é a turma. Porque eu posso fazer uma nota fiscal não só para um aluno. Vamos dar um exemplo. Se você tem um curso aí extracurricular e um colaborador, um familiar, faz esse curso extracurricular, uma natação que você abriu espaço. Você abriu espaço para uma pessoa externa entrar e fazer a natação. Você também pode fazer uma nota fiscal, tendo em vista o aluno, o colaborador, o pai, né, ou a mãe, o responsável, um externo ou, de repente, uma pré-matrícula, e você já quer mandar a nota também para esses casos. Como nós estamos falando aqui especificamente, nesse caso, o aluno, você pode usá-lo, mas também necessita configurar os outros, caso você tenha essa necessidade. Então, exemplo, o curso extra de natação, um colaborador está fazendo e eu preciso emitir a nota. Então, nessa configuração aqui, você tem que preencher de acordo com o que o seu contador falou, de acordo com o que o seu contador já mostrou para você, tá? Então, nesse caso, eu não configurei, porque eu não tenho, nessa instituição, essa necessidade, ok? Mas vamos voltar aqui para o aluno, para a turma, e vamos agora decorrer aqui. KENAI, né? Código de serviço, item da lista de serviço, natureza e descrição. Estas informações, como eu já disse antes, você tem que ter enviado para nós no documento de aderência para que isso seja preenchido no momento das homologações. Antônio, não entreguei. A qualquer momento você pode fazer as correções dos códigos. Lembrando, para cada prefeitura
tem um código de KENAI, pode ter um código de serviço. É claro que eu estou aqui na Prefeitura do Rio, então é um padrão da Prefeitura do Rio esses códigos. Então, todos os clientes nossos que é do Rio, nós vamos ter os códigos padrões, não muda esse processo, mas é entendido que cada situação de município precisa ser colocado, tá? Porque se você colocar um ponto, faz toda a diferença e pode homologar ou não homologar. Então, o documento de aderência, eu estou sempre frisando ele, porque ele é o nosso balizador para esse processo, ok? Então, aqui foi preenchido, colocamos os códigos e, no final, foi clicado no botão armazenar. Feito isso, vamos seguir. O processo aqui é configuração. Configurei aqui o primeiro ano, configurei o segundo, configurei o terceiro, todos os segmentos que você trabalha, todas as informações que você vai ter uma nota fiscal. Perfeito? Então, configurado está. Agora nós vamos para uma nova etapa. Eu posso deixar essa aba aberta e vou abrir uma nova aba. Olha, eu vou mostrar para vocês que às vezes você fica navegando e perdendo as informações. Aqui no Educamos, você pode clicar com o botão direito, né, sobre a aba que você quer, no caso aqui, em gestão econômica, notas fiscais, e vou clicar e digo, vou abrir uma nova aba. Então, eu vou ficar com a aba que eu já estou, mais essa nova aba que ele vai abrir para mim. Então, eu posso estar navegando em duas abas, facilmente para saber o que eu quero fazer. Ah, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, então eu navego onde me parece melhor. Então eu deixo aberto aqui e vou agora para a parte de notas fiscais. Nessa parte de notas fiscais, o primeiro passo é geração. Quando ele abre, veja que está selecionado consulta, mas é só para você consultar. Nesse caso, nós não vamos fazer a consulta agora. Nós vamos na aba geração. Então, toda vez, Antônio, chegou o momento de fazer a nota fiscal. E que momento que eu posso fazer a nota fiscal? A qualquer momento do mês. Depois que você fizer a geração lá da parte de gestão econômica, do seu processo de recebimento, a qualquer momento, mesmo o processo ainda não foi pago, não recebi ou não foi dado baixa, a questão da nota não está atrelado a nenhum processo de pagamento ou de situação que venha a ter na parte financeira. A nota fiscal, ela é um processo que você envia para a prefeitura e vai enviar os valores a qual você gerou a cobrança. Então vamos lá. Essa parte da seleção, as mensalidades. O tipo da nota, nós só temos hoje, como nós falamos, a parte de nota de serviço, tá certo? Então, hoje, né, dentro do Educamos, o processo é nota de serviço. E depois nós vamos selecionar aqui a conta a qual foi gerado, né, esses boletos, essa cobrança. Então, foi dentro desta conta. E agora nós vamos selecionar o mês que me interessa enviar. Antônio, eu posso mandar mais de um mês junto? O sistema permite. O detalhe é que você tem que estar alinhado com o seu contador quando se fala de nota fiscal, porque é isso que vai aparecer para a prefeitura e você vai tributar em cima desse processo, tá? Então, entendendo desta forma, o ideal é você fazer mês a mês, mas tendo a necessidade de você fazer uma nota fiscal hoje, em maio, referente a janeiro, o sistema permite. Então, eu poderia selecionar janeiro e poderia selecionar maio, tá? Isso não muda nenhum processo, mas, dando um exemplo aqui, que o melhor é que você tribute dentro do mês corrente, do mês vigente, do mês que você está, tá? Cada prefeitura, você tem aí as normas que a prefeitura dá para você fazer. Por exemplo, eu sei que o Rio de Janeiro você pode fazer até o final do mês, tá certo? Em São Paulo, por conhecimento, São Paulo ele permite você fazer até o próximo 5 dias ou 5 dias subsequente ao término do mês do anterior. Então, é possível você fazer em São Paulo, não estou falando aqui todas as cidades, São Paulo, capital, fazer a nota fiscal até dentro de um mês subsequente em 5 dias.
Claro, Rio de Janeiro, que é o meu caso aqui, eles não aceitam isso. Você tem que fazer a nota dentro do mês vigente. Mas, Antônio, eu preciso fazer uma nota hoje que é de janeiro. Eu posso? Pode. O sistema é aberto a você selecionar o mês e executar o processo. Aí você se alinha com o contador para não ter nenhum problema de tributação, ok? E agora você vai selecionar o vencimento deste mês que você quer, porque você pode estar fazendo em partes. Ah, Antônio, eu estou hoje, nesse caso, dia 23, então eu posso fazer só do dia 23? Para quem me pagou dia 23? Pode. Eu posso pesquisar todo mundo? Também pode. Então vamos lá, eu vou deixar o período aqui aberto, eu posso clicar e alongar ou diminuir o espaço de tempo. Nesse caso, eu vou deixar desde o primeiro dia do mês até o último dia do mês. Isso você configura. Agora, no próximo item, que é o status, você tem que selecionar qual opção você quer. Ou não, Antônio, eu posso deixar todas as opções, que agora eu tenho que fazer todas as notas. Sem problema nenhum. Mas você pode estar fazendo paulatinamente. Ah, eu estou fazendo as pagas inicialmente e no final do mês vou executar todas que estão em aberto. Pode ser assim também, Antônio? Pode ser assim também. Então você configura essa informação de acordo com a sua necessidade, com a necessidade dentro da prefeitura. Volto a lembrar, não somos nós, Educamos, que vamos dizer tem que ser assim. Não, quem diz isso é a prefeitura. Pode fazer isso? Eu sei que tem cidades que você não pode ultrapassar 5 dias depois do pagamento para enviar, mas isso não é regra, isso são prefeituras específicas, tá? Vou deixar todos aqui, porque nesse caso a gente não tem a necessidade de fazer isso. E agora tem os filtros aqui que eu posso fazer a minha nota. Se eu já filtrei aqui, então eu já tenho uma regra de filtro montado no status. E agora nós vamos para essa outra parte de filtro. Vou selecionar o aluno, como eu já expliquei na tela anterior. Se eu configurei, eu posso também fazer uma nota para os colaboradores, para os pais, para os externos e para os pré-matriculados. Nesse caso, nós estamos falando de aluno, especificamente, e vamos seguir. O próximo item, que é de pesquisa também, de seleção, é a turma. Então, também é possível você fazer as notas por turma, se assim você desejar fazer, tá? Se eu deixar tudo, ele vai fazer todos os alunos a qual eu vou pesquisar. O próximo filtro, também eu posso selecionar alguns filtros que o sistema me permite. Por exemplo, só os bolsistas, ou só os bolsistas 50%. Então, de acordo com os filtros, você vai limitar essa pesquisa e trazer só quem você quer, tá? Existe também a possibilidade de uma macro. Se você fez essa macro, você pode. Ah, eu só quero fazer os filhos de colaborador. Eu só quero fazer para essas pessoas. Também é possível fazer desta forma nesse filtro. Antônio, e se eu não selecionar nada? Tem a possibilidade de você pesquisar o aluno. De repente você não lembra o nome do pai, do responsável, lembra o nome do aluno, você digita aqui. Mas se você lembra o nome do responsável, a quem vai receber a nota, você pode colocar aqui. Tá certo? Então, eu vou digitar o nome de uma pessoa e vou clicar no meu botão buscar. Uma atenção aqui que, se aparecer mais pessoas do que eu busquei, tem uma pesquisa que você vai aumentando ou coloca o nome do aluno, que aí vai limitando mais as pesquisas. Fica sempre a cargo de você ver a melhor forma de pesquisa dentro do Educamos. Ele sempre vai te dar mais opções, tá certo? Ah, Antônio, então eu posso também fazer para notas para as renegociações? É possível também, porque aqui tudo que foi cobrado, eu posso fazer uma nota. Então, tem aqui a possibilidade, o botão de incluir a renegociação e também, de repente, você tem um aluno que ele já está inativo dentro do sistema e você quer mandar uma nota. Vamos dar um exemplo. Você foi lá, o aluno estuda aí com você e, de repente, ele cancela hoje a matrícula. Cancelou dia 23, mas ele já pagou o mês.
e eu não tinha feito a nota ainda. Então, eu tenho que ficar atento a isso e marcar esta opção, porque senão ele não vai aparecer para o processo, porque ele já está colocado dentro do aluno que ele está inativo. Ele inativo, automaticamente as parcelas dele estão inativas para o processo que você executou. Mas nesse caso, eu não vou marcar nem essa opção e nem a renegociação, porque já está aqui embaixo, conforme eu cliquei no botão buscar, já me trouxe a pessoa que eu quero fazer a minha nota fiscal de serviço do mês de maio. Então, aqui eu já vejo todos os dados que foram feitos e o status que eu deixei. Lembrando, o status aqui em cima eu deixei o quê? Todos. Então, ele me trouxe também aqui o status em aberto. Se eu tivesse pago essa parcela, também me apareceria aqui em virtude de eu ter deixado o status de todos, tá? Agora, se eu clicar no botão avançar sem marcar, ele não vai avançar, ele vai pedir sempre que você selecione. E aqui tem o botão de selecionar individual, ou se você marcar nesse primeiro botão, você vai selecionar todo mundo. Então, dando um exemplo aqui, eu vou buscar rapidamente aqui todo mundo, só para fazer, e depois eu já volto para fazer essa nota. Aparece todo mundo. Se eu clicar nesse botão, ele marca todos. Não é o nosso caso aqui. Vou colocar o aluno que me interessa e vou limitar um pouco mais a minha pesquisa para facilitar e apresentar apenas o aluno que eu quero executar o processo. Vou marcar e vou clicar no botão avançar. Cliquei no botão avançar, ele vai me abrir uma segunda tela e nesta tela ele vai me apresentar aquilo que foi feito de geração. O que foi gerado? Foi gerado um plano, né, no valor de R$ 527,31. E dentro desta informação também foi concedido um desconto incondicional referente a 50%. Então, se a sua prefeitura permite que você envie os benefícios, você marca todos. Agora, Antônio, eu posso marcar só a questão do valor total? Pode também, mas é lógico, tudo isso alinhado com o processo do teu contador. Lembrando que esse processo é você que define, escola, ou você que faz parte do financeiro, você que responde dentro da instituição, né, ou a parte financeira. Normalmente, a gente indica que a pessoa marque para ficar registrado que 50% foi um desconto concedido. Então, marco os dois aqui. Ah, Antônio, se teve mais coisas aqui, de repente, teve um curso extra, de repente teve um integral. Volto a dizer, quem define isso é a direção da escola junto ao processo do seu contador, tá? O sistema fica livre para você escolher o que vai ser marcado ou não. Marquei, vou clicar no botão avançar. Não tenho certeza que está correto, eu posso voltar. Então, se a partir desse momento eu não tenho certeza, eu volto o processo. Se eu tenho certeza, clico no botão avançar. Cliquei no botão avançar, agora ele chega no finalmente. Por quê? Porque ele vai colocar lá em cima, primeira coisa, a data do dia 23 que eu estou fazendo a nota, vai me trazer aqui para baixo, conforme a minha seleção anterior, qual vai ser o valor da nota. Eu não disse lá atrás que tem 50% de desconto? Disse. Então, automaticamente, ele já está abatido aqui os 50%. Então, fica claro no processo que se você tem as suas marcações, o sistema vai executar de acordo com a sua necessidade. Então, vou marcar novamente. Se eu clicar nesse botão de cima, marca todo mundo. Se eu marco só embaixo, só seleciona aquela pessoa, tá? Como aqui eu só tenho uma, ele selecionou os dois itens, mas você pode marcar individualizado, de repente é uma necessidade que você tem. De acordo com a sua seleção, veio mais pessoas e você não quer fazer. Você faz essa seleção aqui também. E agora, finalizando o processo de geração, vou clicar aqui
e agora ele vai mudar internamente o status, que a princípio não tinha nota gerada, e agora tem uma nota gerada. E aonde eu vejo isso? E agora, Antônio, a nota já foi enviada? Não, a nota não foi enviada, ela só foi criada para a estrutura do Educamos. Agora vem o passo que você tem que entrar na opção consulta e executar a pesquisa de quem você já fez para poder enviar para a prefeitura. Lembrando que aqui a conexão é direta com a prefeitura. Então, o Educamos tem uma API conectada que vai para as prefeituras direto. Então, todo esse processo é feito com o sistema de aderência, com o documento de aderência que você nos entregou. Inicialmente, nós fazemos toda essa configuração e aí sim, sabendo que tudo está funcionando, liberamos para você fazer. Então, vamos agora fazer aqui a consulta do que eu já pesquisei aqui, Antônio. Então, se eu clicar direto no botão buscar, vamos dizer assim, Antônio, eu não coloco nada de seleção, eu posso buscar? Pode. Aí ele vai apresentar tudo que você já fez até o momento. Então, ele vai me trazer tudo que foi feito até o momento. Agora, eu vou voltar para lá e vou colocar minha seleção. Então, vamos lá. Falando de seleção, primeira coisa é a nota fiscal de serviço. O status, aí eu vou fazer o quê? Aguardando envio. É o caso aqui. O caso é aguardando envio. Mas se eu não sei, eu deixo todos para evitar qualquer pesquisa e não aparecer o meu aluno. A mesma coisa aqui. Antônio, eu tenho 2 razões sociais. Eu posso selecionar a específica? Deve, porque aí você manda só daquela razão. Tá certo? Antônio, mas eu quero mandar de todas. Também você pode deixar e fica ao teu critério enviar. Quando que você emitiu a nota? Eu fiz hoje. Então, vai estar dentro do mês o processo. Então, eu não preciso aqui mudar, a não ser que eu esteja fazendo uma nota e validando uma nota do passado, aí eu coloco aqui essas datas, alongando a data, trazendo para janeiro, ou aumentando para buscar o que eu fiz. De repente, eu antecipei um pagamento. Vamos dar um exemplo. Alguém me antecipou um pagamento e eu já quero fazer a nota nesse mês. Eu posso fazer? Pode. Então, você fica livre de fazer essas considerações, sempre alinhado com o teu contador, ok? Fiz aqui as minhas considerações. Eu preciso colocar a data de envio de início e a data de fim de início? Não, não preciso, porque ele já vai pegar, tendo em vista aqui a emissão. E agora eu vou selecionar aqui o responsável, para me facilitar e apresentar aqueles que eu fiz agora. Se eu não quero, como eu já mostrei, posso pesquisar todo mundo de uma vez. Mas, para mostrar, para ficar mais explicativo, vou colocar o nome de uma pessoa e vou clicar no meu botão buscar. Mas, Antônio, você ainda tem itens de seleção de busca. Sim, conforme eu mostrei anteriormente, quando estava na geração, aqui embaixo também tem a seleção do ano letivo, de todas as notas, se é o aluno, e tem também, se caso você fez por curso, por turma, você pode fazer essa seleção também. Fica à vontade de você fazer as seleções que te parecer bem. Antônio, então eu posso pesquisar em vez de o nome do responsável, colocar o nome do aluno? Pode, tranquilamente. Então, o sistema é fácil de você buscar quem você quer fazer a nota, tá? Fez isso, tem também o botão incluir os usuários excluído, aquilo que eu estava falando na tela anterior. Caso uma necessidade, você pode fazer essa consideração. Clica no botão agora buscar e ele vai me apresentar só a pessoa a qual eu coloquei lá. Então, se eu informei, no caso, o aluno Educamos, vai trazer o aluno Educamos. Se eu coloquei o nome da Márcia, vai trazer o nome da Márcia. Marquei essa opção, ele me apresenta. Então, o status que agora aparece para mim na consulta é enviar, aguardando envio. Antônio, mas eu vejo aí que tem uma nota cancelada. Sim, vamos dar um exemplo. Eu fiz uma nota quando percebi, a nota estava errada. Então, você também pode, mesmo depois que uma nota foi emitida,
viu que tinha algum erro, uma consideração que você tem que fazer nessa nota, você pode cancelar pelo Educamos. Então, é possível fazer esse procedimento que está aqui nos botões. Eu já vou explicá-los. Fica por aí que eu vou explicar essa questão dos botões. Vamos lá. Marquei aqui a opção que eu quero enviar, porque a cancelada, nesse caso, eu não vou enviar a cancelada, eu vou enviar o que está aguardando envio. E agora, o sistema, na minha lateral direita, habilitou os botões. O botão eliminar, caso seja uma necessidade, a emissão, o cancelar, que foi esse caso aqui, o descarregar, que é baixar uma nota feita, é visualizar a operação de log, de repente tem um log que você quer ver o que aconteceu, então vai ter um log, e o fechar. Nesse caso, como nós temos que enviar, eu vou clicar no botão emissão. Então, aguardando envio, você vai clicar nesse botão emissão. Clicou no botão emissão, nesse momento, ele dá uma mensagem. Deseja emitir uma nota fiscal? Sim, eu desejo. E aí, a partir desse momento, o sistema está se conectando com o site da prefeitura para enviar. E veja que se você se atentou aqui na tela, ele já mudou o status, que era aguardando o envio, para aguardando autorização. Antônio, quanto tempo leva esse processo? Pode ser que seja rápido, de acordo com cada prefeitura. Não tem como nós, do Educamos, precisar esse tempo, tá certo? E como eu posso fazer essa conferência, Antônio? Você pode fechar e pesquisar novamente. Que no momento que você pesquisar novamente e já foi feito o processo, veja que aqui foi muito rápido, já autorizou. Então, essa nota fiscal já está autorizada para ser feita a emissão pela prefeitura. Então, a prefeitura agora vai fazer o quê, Antônio? Terminando esse processo, o que a prefeitura me entrega? Como é que aparece para mim? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz antecipadamente uma, porque eu não sabia o tempo, porque isso vai depender do site da prefeitura, vai depender de N situações, porque a gente não tem como precisar o tempo. Acreditamos que se você pegar num momento ou num dia que tenha menos execução no site, isso será rápido. Mas pode ser que você pegue num dia. Antônio, estou fazendo num dia que todo mundo, a cidade inteira tem que fazer nota fiscal. Você vai pegar e vai demorar um pouco mais do normal. Mas agora quero te mostrar que o responsável recebe no e-mail dele a nota fiscal que você acaba de fazer. Vai receber uma notificação especificamente no seu e-mail. Então, no e-mail vai aparecer, eu vou clicar aqui no meu e-mail, né? E vai me apresentar aqui, que eu já tinha feito esse processo, a nota fiscal eletrônica que está aqui. Eu já tinha feito uma para poder mostrar caso demorasse, porque isso não tem como eu precisar o tempo. Então, eu já tinha feito uma no período da tarde para mostrar a você que vai receber a nota fiscal e você, pai, você, mãe, que agora saindo um pouco, ele vai poder descarregar o PDF e visualizar a nota fiscal que foi emitida, tá certo? Então, esse processo todo executado finaliza o processo da nota fiscal com ela autorizada, tá certo? Agora, Antônio, eu tenho relatórios, eu tenho documentos que eu posso visualizar? Como eu disse, ainda nessa tela de consulta, quando está autorizado, se você marcar, ele tem um botão aqui, ó, descarregar. Vamos dar um exemplo. O pai não recebeu no e-mail. No meu caso, eu recebi, mas o pai não recebeu. E o pai está te pedindo uma nota fiscal referente à prefeitura. Você pode também clicar nesse botão descarregar e assim trazer para você o PDF e enviar para ele como for melhor. De repente, no seu e-mail, de repente você vai usar o aplicativo Educamos para mandar isso para ele. Se você já usa o Mensageria, você tem a condição de mandar via o Mensageria um arquivo e isso vai facilitar. Você pode escolher a melhor ferramenta para disponibilizar essa informação para o pai. Se eu clicar aqui,
ele vai me apresentar uma nota completa referente à cidade do Rio de Janeiro. E aqui vai ter a alíquota, vai ter todo a informação, os dados que você previamente preencheu e a sua nota emitida, ok? Aí, Antônio, terminou o mês, eu quero emitir um relatório de todas as notas que eu fiz dentro do mês passado, ou do mês vigente, ou do mês corrente que você está. Tem essa possibilidade? Tem sim. Então, nós podemos sair desta tela, tá? E ir aqui dentro da opção Gestão Econômica, você tem um item dentro que é Relatórios. Então, eu vou abrir uma nova aba para deixar essa outra aberta e facilitar essa apresentação nesse webinar, que é, então fica fácil você entrar aqui e aqui você vai ter, ó, vários relatórios. Primeiro, seleção que você tem que fazer no tipo. Tem contrato, tem vários relatórios de faturamento, recebimento e vamos ter também o das notas fiscais. Os das notas fiscais aqui também. Depois que escolher o tipo, nós temos uma outra seleção que é qual é o nome da nota. Eu quero as notas emitidas ou as notas negadas. Porque pode acontecer uma nota negada? Pode. Por que pode, Antônio? Me esclareça isso. Se, porventura, na hora que você cadastrou o pai, o responsável, não colocou o endereço, não colocou algo, o sistema, na hora da nota fiscal, ele não vai conseguir mandar, porque são campos específicos. E-mail, por exemplo, né? CPF, por exemplo, são campos-chave para a nota. Então, nesse momento, você tem a necessidade de tirar esse relatório, né, de notas fiscais aqui negadas. Então, nós deixamos pronto aqui para te facilitar essa emissão. E também você pode emitir um relatório de todas as notas que você gerou dentro do mês. Então, eu estou fazendo uma seleção rápida aqui, que é colocando serviço, todos os status, né, todas as razões sociais e do início ao fim da emissão da nota e vou clicar no botão buscar. No botão buscar, ele me trouxe quem eu fiz. Se eu marco, eu posso fazer a minha impressão, que eu também já tinha feito aqui, caso tivesse alguma intercorrência, e aqui eu tenho o total das minhas notas emitidas para esse grupo que eu pesquisei. E aí eu sei quanto que vai ser tributado, enfim, você que é da parte da gestão financeira tem esse conhecimento e facilita o seu dia a dia. Então, dentro do Educamos, você tem esses relatórios que vai te dar subsídio para trabalhar, para compreender melhor, por turma. Ah, Antônio, eu quero saber o quanto eu emiti, se isso vai me causar algum problema, se eu vou pagar muito tributo. Então, você tem um relatório aqui fácil para que você possa tirar esses dados de dentro do Educamos. Tá certo? Então, Antônio, tem mais alguma coisa? Tem. Eu queria só dar um exemplo que pode acontecer, não quer dizer que isso é padrão. No primeiro momento, quando a gente fala de configurações, pode dar bastante situações de erro, porque se no documento de aderência, volto a lembrar, mandou uma vírgula, um ponto errado, de repente na escala, automaticamente vai ter aqui muito mais nota negada do que realmente notas emitidas. E aí nós vamos trabalhar isso com você. Tá certo? Então, tem várias situações de erro que aqui não tem tempo para a gente poder falar de tudo isso. Tá certo? Então, nesse momento, finalizo essa questão de notas emitidas e volto aqui. Antônio, eu posso pesquisar de novo, do jeito que você quiser. E agora eu volto para o Robismar, para as perguntas que possam existir, para que a gente possa esclarecer, né? E ficamos à disposição também para qualquer esclarecimento depois. Pode nos mandar no e-mail perguntas, caso aconteça. Robismar aí, tanto eu quanto ele, temos a facilidade de poder te responder. Sim. Vamos a algumas perguntas, então. Deixa eu pegar aqui. A primeira dela, já fica na tela de nota fiscal, Antônio, que a primeira pergunta
É sobre se eu consigo ver os detalhes de uma nota e o histórico das operações que foram realizadas com ela. Maravilha. Então, sim. Então, vamos lá. Eu não falei, porque eu sabia que isso ia trazer informação para vocês, para facilitar aí. Quando você estar aqui, a nota autorizada ou cancelada, ou qualquer status da nota feita, eu posso marcar ela e clicar duas vezes. Ele vai me abrir a nota e vai me mostrar o histórico de como foi feita, de quais dados isso o sistema buscou. Da onde ele buscou os dados? Então vamos lá, ele buscou os dados iniciais, né, dentro do Educamos, pegou aqui todos os dados, nome do responsável, né, quem fez o procedimento, que foi no meu caso aqui, a nota está autorizada, qual é a empresa, qual é a data da competência, as alíquotas, que é imprescindível, os códigos, que são extremamente imprescindíveis, e aqui embaixo você vai ter o valor. Qual foi o valor bruto? Qual é o valor da nota? Quanto que foi concedido de desconto? Vai estar tudo detalhado aqui para você e facilitar o quê? O que foi impresso na nota vai estar aqui também. Então você tem um histórico de tudo que foi feito. E além do histórico de dados, você tem o histórico da execução. Então aqui na execução você tem um histórico de quais etapas foram cumpridas. Então, você cumpriu a primeira etapa de enviar, depois de aguardando autorização e depois autorizada. Se porventura der qualquer outra situação negada, ainda aguardando autorização, vai estar parado aqui, não vai estar esse status autorizado. Tá? Então, fique atento. Se caso você olhar na tela anterior, voltar mais uma, nessa tela aqui, Antônio, o status não mudou. Entra dentro dela, que ele vai aparecer as fases que o sistema vai mostrar. Por exemplo, eu vou entrar nessa cancelada e vou mostrar a você como ficou aqui dentro da parte do histórico. Olha só, ele vai ficar todo o histórico de informação do que foi feito, de como foi feito, das etapas que foram cumpridas. Então, você tem todo um leque de informação para visualizar e trabalhar. E é muito importante também, né, Antônio, que a primeira coluna ali é a coluna do usuário. Então, caso tenha um usuário diferente que tenha executado alguma ação, vai estar descrito ali também. Além disso, lá na aba anterior, eu tenho um botão lá de log de operações, que também vai possibilitar que você veja de maneira bem clara um log de todas as ações relativas à nota. Maravilha, é Tá isso bom? mesmo. Então, aqui É o só botão, só para isso aí. mostrar, Aqui você pode embaixo. marcar e clicar nesse botão, tá? Vou clicar só Exatamente. para mostrar que ele vai abrir uma segunda tela e nessa tela você pode pesquisar por data ou deixar em branco e pesquisar tudo e ele vai listar tudo que aconteceu, independente de data, independente de operação, ele está trazendo tudo o que você quer. E aqui dentro tem, claro, que aí precisa ter um pouco mais, você vai saber a data, a hora que foi executado, então tem todo isso detalhado para você, esse conhecimento. Perfeito. Outra pergunta, a emissão de notas, ela é realizada apenas uma a uma ou em lote, por curso ou por turma? Só Então, para esclarecer rapidamente, o Antônio ele mostrou ali uma a uma, igual ele fez para ele próprio ali, para agilizar o processo. Mas é importante deixar muito claro que essa emissão, sim, ela pode ser por curso, pode ser por turma, por ano. Então, naquele filtro nível de ensino, você tem várias opções. Você pode marcar só o curso, pode marcar o ano, ou pode chegar até o detalhe da turma e fazer uma emissão por mês ali em lote. Né? Basicamente, olha, vão aparecer todas, basta selecionar tudo e avançar. Ok, outra pergunta. O cadastro para configurar a nota é por curso? Acho que vale a pena a gente voltar naquela telinha de configurações, claro, porque tem são duas partes cadastrais. Uma primeira parte que ela é geral, que você faz a configuração geral, que são as alíquotas e tudo mais. No entanto, tem uma segunda parte que você tem que definir o KNAI. E muitas vezes esse KNAI ele acaba sendo diferente para o infantil, para o fundamental e para o médio. E isso depende muito de cada prefeitura.
Então, por isso, a gente deixou a configuração ali de uma forma muito flexível, ao ponto de você poder realizar essa configuração até o ano até por ano do curso, que é o nível que a gente desce ali. Ok? Deixa eu ver outra pergunta. Em nome de quem a nota fiscal é emitida? Antônio pode responder? Claro, nesse caso aqui, tá certo? Toda nota emitida vai no nome do responsável, tá? Lembrando que lá no começo da minha fala foi no cadastro do aluno, na aba econômico, nós colocamos um responsável. Então, vai no nome desse responsável. Antônio, pode ser uma empresa? Que eu até nem falei. É possível. Se ele é o responsável que detém essa informação, não só de pagar, mas responde financeiramente, sim, nesse caso vai no nome de uma empresa. Então, lembro que aqui no cadastro de usuários, tá certo? Alunos, é esse cadastro aqui dentro, que eu vou buscar aqui o aluno Educamos, só para deixar bem frisado, que é esse cadastro aqui econômico, dentro desta opção, esta pessoa ou esse item que está criado aqui dentro, quem é que está aqui? É uma pessoa física? Ok. É uma pessoa jurídica? Não importa. É esta pessoa que vai receber a nota. Ah, Antônio, mas eu posso ter um pai pagando 30% e o outro pagando 70%. O que que o sistema vai fazer? Que poderia ser outra pergunta. O sistema vai mandar nota separada para cada um deles. O sistema já faz essa separação conforme o cadastro que você executou aqui na aba econômico. Se você disse que ela paga 100%, a nota é 100% para ela. Mas se não, você teria uma nota de 30 e uma nota de 70 separado na hora da emissão. Sim. Em resumo, a nota fiscal vai ser emitida para quem estiver pagando o boleto, a taxa ou a mensalidade. É o nome do pagador, ok? Outra pergunta. Posso emitir uma nota para taxa e outra para mensalidade? Sim, porque na hora lá que você vai realizar a emissão da nota, você pode escolher para quais acréscimos ou descontos você vai emitir a nota. Então, imagine que você tem mensalidade e taxa agrupados no mesmo boleto. Então, você pode, no primeiro momento, selecionar só a taxa e, no outro momento, selecionar só a mensalidade. Se você quer, você deseja duas notas separadas, não tem nenhum problema. Isso vale para os descontos e tudo mais. A gente pensou dessa forma também para dar flexibilidade para a escola, para ela definir quais opções ela quer mandar ou enviar na nota. Isso casa também com a próxima pergunta, e a última pergunta que a gente tem, que é sobre o que é desconto condicional ou incondicional. Tá? Isso acaba sendo muito relativo, porque se num primeiro momento a gente faria essa configuração de condicional e incondicional baseado na data. Ah, todo desconto que não é limitado à data é um desconto incondicional, ou todo desconto que tem um limite de data, ele é condicional. Só que a gente se deparou com algumas situações em algumas escolas que essa validade da data de ser limitada ou ilimitada fugia um pouco dessa regra do condicional ou incondicional. Por isso, a gente colocou uma classificação para fugir um pouco da data. Então, essa classificação vai possibilitar que a escola ela vai definir como ela quer tratar cada desconto dela, independentemente da validade ou da data. Né? Então a gente pensou dessa forma, ficaria bem mais flexível e configurável para a escola. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que encerramos as perguntas. Deixa eu compartilhar a minha tela para a gente ir finalizando. O Antônio fica aqui comigo também. Então, aqui, só quero repassar alguns pontos importantes. Então, como o Antônio falou, nós temos os pré-requisitos para ativarmos e configurarmos a integração com as prefeituras. Então, é muito importante que essas informações venham corretamente no momento da implantação para nós, inclusive o certificado digital. Depois nós vimos ali que nós temos a área de configurações, a primeira área de configurações, onde a gente tem que definir os templates de observação e de descrição da nota, que possui várias tags aqui dentro.
para você realizar a configuração dos textos de acordo com a necessidade. Temos uma outra opção, que eu estava agora há pouco, e o Antônio estava mostrando, que são as configurações dos KNAI, que pode ser realizada por ano, ali por curso também, onde você configura a natureza da operação e código de serviço. Depois nós vimos as operações de geração, como você consulta, como que você gera a nota, toda a parte de histórico, de detalhamento da nota. E depois nós vimos a parte de emissões, cancelamentos, como realizar o download, como fazer uma impressão de uma segunda via e até o recebimento no e-mail. Isso que o Antônio falou sobre o envio para o e-mail é muito importante, porque as prefeituras são responsáveis por enviar isto para o e-mail do pai, para o e-mail do responsável, que é o pagador. Então é muito importante que no cadastro, o cadastro de e-mail esteja correto, porque senão a prefeitura não vai conseguir enviar e o pai não vai conseguir receber. Com isso, o pai vai ter que solicitar na secretaria da escola ou no financeiro da escola uma segunda via da nota fiscal. Ok? Aqui todo o detalhamento da nota e também o Antônio mostrou a área de relatórios do sistema, que é muito importante. Lembrando que todos os nossos relatórios eles são customizáveis. Então, caso seja necessário algum ajuste em algum relatório, vocês podem nos enviar pelo Educamos Makers esses ajustes e nós vamos ajustar, adicionar informações e o que for necessário. Ok? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. Logo mais, nós vamos realizar a publicação deste webinar no nosso canal do YouTube, onde também nós vamos enviar por e-mail esta apresentação, para que todos tenham conhecimento. E lembrando mais uma vez que estamos à disposição, caso vocês necessitem de esclarecimento de alguma questão sobre o webinar, vocês podem acionar o consultor de implantação da sua escola ou entrar em contato conosco. Ok? Então, um grande abraço a todos, boa noite, Boa noite. até mais. Até mais.